Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. É um privilégio para nós que nesse domingo a gente inicie o nosso dia falando das coisas de Deus, falando do investimento que Deus fez nas nossas vidas. Então Deus fez um investimento nas nossas vidas. Por que eu afirmo isso? Porque nos últimos meses, nos últimos 5 meses aproximadamente, Deus tratou conosco nas escolas bíblicas dominicais com 12 disciplinas. 12 disciplinas. E hoje nós vamos fazer um resumo dessas 12 disciplinas. Vamos aí nesse tempo de 50 minutos no máximo fazer um resumo dessas 12 disciplinas. Então eu faço uma comparação assim, só uma comparação, bem simples. Assim como Jesus chamou inicialmente 12 para estarem com ele, mais de perto, e depois enviá-los, e também os seus discípulos, Deus fez esse investimento em nós, nesses últimos meses, para que a gente possa, de cada assunto das disciplinas espirituais que foram tratadas aqui, você sabe que em cada uma dessas aulas, dessas ministrações, foi no mínimo cerca de 45 a 50 minutos, quando não, 1h30, quando o estudo foi dividido em 2 partes. Então Deus fez um investimento na nossa vida. Então precisamos assistir novamente. O que vai ser feito aqui hoje é um resumo, é uma recapitulação, para lembrar a você onde o assunto tal ele foi ministrado, em que estudo. Mas é claro que é preciso assistir o estudo na íntegra, novamente, porque certamente Deus vai revelar novas coisas para você. É isso que Deus faz. Quando a gente retorna a qualquer assunto da Bíblia, pode observar, Deus ele tem algo novo para falar conosco. Então Deus fez um investimento em nós. Então vamos retribuir a esse amor, a esse carinho e a esse zelo que Deus teve conosco, quando nos colocou à disposição 12 disciplinas espirituais. Porque se tem uma coisa que tem sido forte nessa igreja, é o convite do Senhor para que a gente desenvolva um relacionamento com Deus cada vez maior. Você já ouviu, você que faz parte dessa congregação, você já ouviu e você vai continuar ouvindo que Deus quer que a gente tenha um relacionamento muito próximo a Ele. E essas 12 disciplinas espirituais servem para isso. Bom, primeiramente, relembrando aquilo que foi falado pela pastora Késia no último estudo sobre adoração, nós não somos profissionais. Nós não somos profissionais da música, do canto, nós não somos profissionais da palavra, não. Mas tem uma coisa que nós gostamos. Nós gostamos de vida espiritual. Disso nós gostamos. E aí eu lembro 2 textos da palavra de Deus. O primeiro, que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, que diz o seguinte: aquele que se une ao Senhor Jesus, é um só espírito com Ele. Então veja, nós nos unimos a Jesus, ao Senhor, quando a gente creu nele. O Espírito Santo veio habitar em nós. Então, nós somos um só espírito com Ele. Então nós gostamos de vida espiritual. Nós gostamos de vida espiritual avivada. Nós gostamos do frescor da vida espiritual. Nós gostamos daquele tipo de vida que a igreja de Atos dos Apóstolos, lá no seu início, experimentou. Vigor espiritual. Nisso nós gostamos. Não somos profissionais, mas vida espiritual nós amamos. Relacionamento com Deus, intimidade com Deus, nós amamos, nós nos inclinamos para isso. E aí, aproveitando o texto lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 6, vai dizer o seguinte, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Em algumas traduções diz assim,
que a mente voltada para a carne produz morte, mas a mente voltada para o espírito produz vida e paz. Então, através dessas disciplinas espirituais, o que nós queremos é isso. Nós queremos exercitar a nossa vida, o nosso foco e a nossa mente com essa inclinação, com a inclinação para as coisas do Espírito, porque nos unimos a Jesus e somos um só Espírito com Ele. E isso produz na nossa vida e paz. Aleluia. Então vamos lá. Vamos começar a passar os slides aqui. O nosso propósito, a nossa proposta é fazer um breve resumo de cada estudo que foi ministrado. Então vamos lá. Nós estudamos as 12 disciplinas espirituais, ok? Coloca só esse slide aí para todo mundo ver. Disciplinas interiores, oração, meditação, jejum e estudo. Disciplinas exteriores, simplicidade, solitude, submissão e serviço. E disciplinas comunitárias, confissão, orientação, celebração e adoração. Isso foi o que a gente estudou nos últimos 5 meses aproximadamente. Mas podemos passar. Vamos lá. Então vamos passar cada estudo que foi dado. A gente escolheu um texto de cada estudo e vamos fazer breves comentários, só para te lembrar o que foi falado. Mas eu repito, é importante que você assista na íntegra o que foi ministrado. Deus tem algo muito mais relevante, muito mais profundo ainda a falar com você. Vamos lá, ó. Oração. O texto escolhido é esse: orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então o texto de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, fala para a gente orar sem interromper, ou seja, é uma vida de oração contínua. E para que em tudo a gente dê graças, em tudo a gente agradeça, em reconhecimento. Por quê? Porque é a vontade de Deus para a gente, em Cristo Jesus, uma vez que nos unimos ao Senhor, uma vez que nascemos de novo, uma vez que o Espírito Santo veio habitar em nós. Então, a vontade de Deus para todo aquele que nasceu de novo é essa: filhos amados, orem sem cessar. Por quê? Porque a oração, ela estabelece um diálogo, uma comunhão ininterrupta com o Senhor. A vontade de Deus para nós é essa: é que a gente tenha uma vida de diálogo com Deus o tempo todo. Então vamos fazer a seguinte comparação. A palavra de Deus, as Escrituras, é Deus falando conosco. E a oração? A oração é a gente falando com Deus. Então, de novo, a palavra de Deus, as Escrituras, é Deus falando conosco. E a oração? A oração é a gente falando com o Senhor, é a gente falando com Deus. Então, e a vontade de Deus é que a gente fale com Ele o tempo todo. Por isso Paulo escreve: orem sem cessar. Então, vamos lá. O que eu faço numa oração? Numa oração eu peço? Sim, numa oração eu peço. No meu diálogo com Deus, eu peço, porque a Bíblia diz para mim, a Bíblia me ensina, que ainda que Deus saiba todas as minhas necessidades, Ele já conhece, mas eu preciso, ainda assim, pedir ao Senhor. Então não é porque Deus sabe tudo que eu não preciso pedir. Não, eu preciso pedir. Orem sem cessar. Mas é só pedir? Oração é só pedir? Não. Oração é eu reconhecer quem Deus é. Então no meu diálogo com Deus, eu estarei sempre reconhecendo quem Deus é. Dando graças, agradecendo ao Senhor, agradecendo por uma tão grande salvação, agradecendo pelos livramentos, agradecendo porque Deus tem cuidado de nós. Então, oração é um diálogo de mim com o Senhor, onde o relacionamento, a proximidade com Deus está sendo desenvolvida. Por isso é essencial. Tem um conhecido pastor chamado Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte, que palavra de Deus e oração é como se fosse um casamento.
É como se fosse marido e mulher, palavra e oração, de tal maneira que eles não podem viver separados. Eles precisam viver, eles precisam conviver juntos, palavra e oração. Aleluias. Então vamos lá, podemos passar. Mas se você quiser ver mais sobre oração, vá lá na aula. Meditação. Meditação é um outro assunto que foi ministrado nos nossos estudos. O texto escolhido é esse: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Ou seja, o salmista está dizendo que no dia inteiro, a meditação dele, né, é a lei do Senhor, representado ali pelos mandamentos, pelos ensinos, pelos princípios. Essa era a meditação do salmista. Olha a importância dele. Eu medito todo dia. E a meditação, o que foi ministrado para a gente, o que foi ensinado para a gente, no estudo da meditação, é que a meditação é como se fosse processar a palavra de Deus. Ou seja, eu ouço a palavra de Deus, né? Eu leio a palavra de Deus, eu escuto um conselho de Deus, que vem da sua palavra, mas pode vir de um outro irmão, por exemplo, baseado na palavra, obviamente. E o que eu faço com isso? Essa informação, isso precisa de ser processado. Com que objetivo isso precisa ser processado? Para que Deus seja glorificado através da minha vida, através da mudança do meu caráter, através da mudança do meu comportamento. Então, meditar a palavra é processar aquilo que Deus fala conosco. Deus fala na palavra? Fala. Deus fala quando alguém está orando por nós? Fala. Deus fala quando o irmãozinho fala de coisas que ele nem sabia que a gente está passando, né? Mas foi Deus que usou ele. Então Deus está falando conosco, baseado sempre na sua palavra, baseado sempre naquilo que está na palavra de Deus, sempre. Só que, o que eu vou fazer com aquilo? Eu preciso processar a voz de Deus na minha vida, com essa finalidade, para que haja mudanças, transformação na minha vida. Deus jamais quer que eu hoje seja a mesma pessoa de anos atrás, do ano passado, não. O que Deus deseja é que eu esteja sempre sendo transformado. Como a Bíblia diz, até a estatura de varão perfeito, né? Vou te dar um exemplo prático. Pegue na palavra de Deus os ensinos que existem sobre o uso da nossa língua. Por exemplo, na leitura da palavra, você tem lá aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o uso da língua. Mas, através da meditação, eu vou processar se o que a Bíblia fala sobre o uso da língua, se isso é uma realidade na minha vida. Por exemplo, a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Ou seja, a minha língua, ela não pode proferir bênçãos e proferir maldições. Então, a voz de Deus, né, aquilo que Deus fala na sua palavra, ou alguém que chegue para mim e diga assim: Paulo, isso aí que você falou, né, isso aí não está legal não. E aí, opa, ó Deus falando comigo aí, né? Realmente, o que o irmão está falando está baseado na palavra do Senhor, né? Está lá na carta de Paulo aos Filipenses. Está lá, Jesus falou isso, né? Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O irmão está falando para mim agora que eu não estou com essa mansidão toda. O que eu vou fazer com tudo isso, com essa informação? O que eu vou fazer com essa voz de Deus que está chegando até mim? Eu vou processar isso, de forma que o meu comportamento, de forma que o meu caráter, ele seja transformado. Com que finalidade? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Sempre é para que Jesus seja glorificado. Romanos 11, versículo 36, fala que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Tudo é para ele. Então, a meditação, a prática do exercício dessa disciplina espiritual, o que ela vai produzir em mim
é para Ele. Porque tudo é por Ele, tudo é dele e tudo é para Ele. Então, mas para você se aprofundar nesse tema, você precisa assistir novamente. Nós estamos fazendo um resumo, apenas um resumo do que foi ensinado em cada uma dessas disciplinas. Vamos lá, próximo. O próximo estudo que nós vimos foi jejum. O texto que foi escolhido é esse, ó. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. Bom, o que a gente precisa falar sobre o jejum aqui no resumo do estudo que foi dado? Em primeiro lugar, jejum, normalmente, é a abstinência de alimentos. Jejum é a abstinência de alimentos, normalmente. Então, se eu ficar sem comer, eu fico em jejum, é verdade. Mas em termos de disciplina espiritual, isso tem valor quando eu me abstenho de alimentos, sim, mas quando eu introduzo a prática de uma outra disciplina espiritual, por exemplo, que é a oração. O jejum sem oração, ele é apenas abstinência de alimentos. Mas o jejum, que nós estamos falando como disciplina espiritual, ele é um exercício espiritual. Então, é preciso oração no seu período de jejum. Para quê? Olha, quando a gente jejua da forma correta, abstinência de alimentos, mas introduzindo a prática da oração, a gente consegue ouvir a voz de Deus mais de perto. A gente consegue conhecer a vontade de Deus mais rápido. Um outro benefício importante do jejum é a gente dominar a nossa carne. Porque a nossa carne, sem alimento, ela enfraquece. Mas aí, ao mesmo tempo, o nosso espírito se fortalece. Também por causa das orações nesse período. Então, o jejum é o exercício de uma prática espiritual. Agora, uma coisa muito importante para a gente saber sobre o jejum é o seguinte: jejum não é troca. Jejum não é barganha. Eu não devo jejuar para obter alguma coisa. Esse não é o propósito do jejum. O jejum é para eu me aproximar de Deus, porque observa, todas essas disciplinas espirituais, elas têm um objetivo, o nosso relacionamento com Deus. Atente sempre para isso. É uma marca da nossa igreja, é uma identidade que nós temos. Nós falamos muito sobre relacionamento. Jejum te leva mais próximo do Pai. Jejum te leva mais próximo de Cristo. Jejum faz com que você fique mais sensível ao Espírito Santo. Então, o jejum é uma vitória, quando feito da forma adequada. Se a gente simplesmente jejua, mas não ora, a gente está jejuando, sim, mas não está exercitando o jejum da forma espiritual, porque é preciso orar junto com o jejum. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Saulo e Barnabé são separados para a obra, a qual o Espírito Santo tinha preparado para eles, a Bíblia fala que eles jejuavam e oravam naquele período. Então é preciso jejuar com oração. Fundamental jejuar com oração. E uma outra coisa que a gente pode falar é o seguinte: existem irmãos que também fazem jejum se abstendo de coisas que fortalecem muito a carne e que enfraquecem muito a nossa vida espiritual. Que é a dependência que as pessoas podem ter de certas coisas que levam à distração. Então, por exemplo, se você entende, ou se alguém vai até você e te aconselha a você não passar tanto tempo em frente ao computador, em frente à televisão, envolvido com jogos, né? Sem que isso seja uma coisa profissional, mas que seja apenas uma distração, mas você dedica muito tempo a isso, né? Você pode fazer jejum por isso, para enfraquecer essa inclinação, porque a Bíblia fala que a inclinação da carne é morte. A mente focada na carne, ela traz morte, mas a inclinação do espírito, ou seja, a mente voltada e focada para o espírito, é vida e paz. Então você pode, por exemplo, fazer um jejum de abstinência dessas coisas que estão te prendendo tanto, que estão tomando
tanto tempo na sua vida, que estão atrapalhando você de alguma forma, que você não consegue desenvolver outras coisas, não consegue dar atenção a outras coisas mais urgentes, prioritárias e necessárias. O jejum também é válido para isso, mas sempre acompanhado de oração. Então vamos lá, vamos passar. Um outro estudo que foi dado foi justamente sobre o estudo da palavra. O texto escolhido está em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, estudar a palavra do Senhor faz com que você se alimente mais profundamente das camadas mais profundas do conhecimento, né? Porque a Bíblia fala para a gente crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer nos relacionamentos, e estudar a palavra de Deus faz parte também, né? Deus certamente tem uma bênção para a gente quando a gente se aprofunda no conhecimento. Por exemplo, lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 17, Paulo vai pregar numa sinagoga de judeus lá em Bereia. E os bereanos são elogiados, né? Os judeus daquela sinagoga e os gentios que se converteram em seguida, eles são elogiados, por quê? Porque a Bíblia fala que eles examinavam todos os dias eles examinavam nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo pregou, para ver se aquilo que estava sendo pregado realmente procedia assim. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque a gente precisa também examinar, segundo o que está na palavra de Deus, se tudo aquilo que a gente está ouvindo se procede mesmo assim. Então estudar a palavra de Deus é fundamental. Uma outra coisa também é o seguinte, o ideal numa congregação, o ideal numa igreja, né, é que você mova nos dons espirituais, como nós cremos, mas que a gente também tenha esse desejo no coração dos irmãos de estudarem a palavra de Deus. Ou seja, ao mesmo tempo em que a igreja flui bem nos dons, a igreja também caminha bem no conhecimento, no estudo da palavra. E aí, aproveitando a oportunidade, nós temos quinzenalmente, às 17 horas, aqui presencialmente, o projeto Cenáculo, que é um projeto desenvolvido para que as doutrinas fundamentais, as doutrinas básicas, elas sejam repassadas para os irmãos. O que é isso? Isso é você estudar a palavra, é você se preocupar em dar alicerce, em dar fundamento. Até porque, para que ninguém seja levado por qualquer vento de doutrina. Também para que você não ouça qualquer coisa e fique em confusão. Puxa, eu ouvi assim, mas agora eu estou ouvindo assim, aí você cria um cenário meio difícil na sua mente. Então, estudar a palavra é fundamental. Pode passar o próximo. O próximo estudo que foi dado aqui foi simplicidade. O texto escolhido é esse aqui, ó. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Simplicidade, como o próprio nome sugere, tem que ser algo muito direto e muito simples. Por exemplo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Está claro. É direto. É focado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós vamos ver exemplos na palavra do Senhor, onde existe essa disposição, essa direção, de que você foque primeiramente em alguma coisa. Por exemplo, o texto lá de Lucas 10, a partir do versículo 38, de Marta e Maria, que foi pregado aqui recentemente na nossa igreja, né? O que Jesus disse para Marta? Marta, você está cansada e você está afadigada com muitas coisas. Ou seja, tem muitas coisas. Mas aí Jesus diz, mas uma só é importante. Ou seja, simplicidade, ela é muito voltada para um objetivo do qual você não pode desfocar. Davi, no Salmos 27, ele vai dizer assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então observa que a simplicidade, ela tem relação com isso. Você ser focado naquilo que é prioritário na sua vida. Então isso é simplicidade.
Você foca naquilo que é prioritário na sua vida. Então podemos passar. Mas eu repito para você que é preciso que você retorne às ministrações, porque cada ministração, como eu falei, é no mínimo 40 minutos. Nós estamos aqui pegando um slide de cada um daqueles estudos, escolhendo um texto e falando muito brevemente. Amém? Então vamos lá, ó. Solitude. O texto de solitude escolhido é Lucas 6, versículo 12, que diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. No que nos fala a disciplina da solitude? A solitude, olha, assim como Jesus se retirou para o monte para se concentrar na oração, a solitude é justamente isso. É a gente separar a hora, a gente separar espaço, para que a gente possa principalmente orar, não só orar, porque essas disciplinas, elas estão muito ligadas umas com as outras, para a gente meditar também, para a gente ler, para a gente estudar a palavra também, tudo isso. A solitude, então, é você se retirar, para você poder se concentrar, para você não se distrair com nada, não se distrair com barulho, não se distrair com pessoas, não se distrair com assuntos. Então essa é uma prática espiritual, e é espiritual você fazer isso. Você separar lugar, tempo para orar, para meditar, por exemplo, também é espiritual. Porque você entende que se você não estiver concentrado em Cristo, se você não estiver concentrado na palavra, se você não estiver muito ligado com o seu Pai, né, que está nos céus, se você não estiver totalmente voltado para isso, o teu espírito não está, né, naquela comunhão e naquela conexão que devia estar. Então, solitude é uma disciplina espiritual. Amém? Então, podemos passar. O próximo assunto que foi estudado foi submissão. E o texto que a gente escolheu é esse, ó. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A submissão, a gente viu na época, que é aquela firme disposição que a gente tem de se submeter docilmente, sem que isso seja uma imposição. Mas é porque é um ensino bíblico. É uma bênção para as nossas vidas. A gente se sujeitar no plano horizontal, sujeitando-se uns aos outros, um irmão se sujeita ao outro, no temor de Cristo, e a sujeição vertical, a gente se sujeitar a Deus. Então a submissão, ela vai falar exatamente dessas coisas. E aí, uma ênfase que foi dada nesse estudo foi a sujeição, tratando de marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, que a gente vê em Efésios 5, a partir do versículo 21, e aí entra Efésios 6, até o versículo 9, do versículo 1 ao 9, e em Colossenses, a partir do versículo 18. A gente vai ver essa submissão, essa sujeição em amor, em reciprocidade. Pais com filhos, patrões com empregados, maridos com mulheres. Uma firme disposição de se sujeitar por amor, gratuitamente, liberalmente, sem que isso seja uma obrigação e uma imposição. Podemos passar. Um outro estudo é o estudo do serviço. O estudo do serviço, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: todos nós temos um serviço. Todos nós. Independentemente de se você está chegando agora, você tem um serviço. Vamos imaginar aqui, ó, a nossa vida de culto, para o exemplo ficar melhor. Então, aos que pregam, aos que tocam, aos que cantam, tem quem limpe, tem quem filme, tem quem grave, tem quem fique cuidando do acesso ali na portaria. Ou seja, tem uma série de serviços na vida comunitária, na nossa vida aqui coletiva. Tem uma série de serviços, né? E o texto ali diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Nós nascemos de novo. Nós fomos regenerados no nosso espírito. Então, se nós nascemos de novo, nós sabemos que o que a gente faz para o Senhor.
para que o Senhor seja visto em nós. A gente não faz para as pessoas, ou seja, a gente não faz um serviço para que as pessoas fiquem notando as nossas habilidades. Não. A gente faz um serviço para Deus, primeiramente, porque todos nós temos um serviço a fazer, seja o que for, seja limpar, seja pintar, seja visitar, seja exortar. Exortar não é dar bronca, exortar é colocar a pessoa para cima, incentivar a pessoa, né? Admoestar, ou seja, praticar misericórdia, certo? Tem sempre aquela pessoa que vai chegar para você e vai dizer para você: meu irmão, estou te achando tão caidinho, o que está vendo? Vamos conversar um pouquinho. Enfim, você tem um serviço, não tenha dúvida. Você não foi chamado simplesmente para sentar aqui e acabou o tempo do culto público, da nossa reunião aqui, você automaticamente, o seu dever, o seu papel é ir embora. Todos nós temos um serviço, seja evangelizar, seja visitar, seja o que for, alguém, ou melhor, todos nós fomos chamados para alguma coisa. Mas o que a gente faz, limpar, cantar, tocar, pregar, visitar, aconselhar, praticar atos de misericórdia, ensinar, seja o que for que a gente faz, presidir, administrar, seja o que for que a gente faz para o Senhor, para que o Senhor seja visto em nós, e não para as pessoas, não para as pessoas ficarem vendo a nós. Não foi para isso que a gente foi chamado. A gente não foi chamado para servir e as pessoas ficarem concentrando, né, toda a vida espiritual e a fé naquilo que a gente está produzindo. Não. Aquilo que a gente está produzindo, e isso serve para qualquer um de nós, é resultado daquilo que o Senhor faz em nós. Então, tudo que a gente faz é para o Senhor. É para o Senhor ser visto em nós. Essa é a tônica do serviço, e eu dei como exemplo o serviço na casa do Senhor, porque fica muito mais fácil a gente entender. Amém? E tem tudo a ver mesmo com esse serviço de uns para com os outros na casa de Deus. Próximo, pode passar o próximo. Confissão. O texto escolhido é esse, ó. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Né? Todos nós que nascemos de novo, que fomos regenerados no nosso espírito, todos nós sabemos o que é pecado. Ninguém precisa mais ensinar para a gente o que é pecado. A gente já sabe o que é pecado. Por que a gente sabe? Porque o Espírito Santo habita em nós. E a gente sabe o que é certo e o que é errado. Porque o Espírito Santo habita em nós. Então, a confissão é justamente para a gente não perder a comunhão. A confissão é para a gente não encobrir a nossa culpa. Se a gente não está andando como deve andar, a gente deve confessar os nossos pecados. Para que haja restauração, para que haja libertação, para que haja cura, para que a comunhão seja restaurada. É uma disciplina espiritual, né? Lá no Salmos 32, conforme nessa aula foi dito, o salmista ele fala que enquanto ele encobriu os seus pecados, ele não teve paz. Mas quando ele confessou, aí ele ficou aliviado. Então a confissão de pecados, ela é justamente para isso. Para restaurar a comunhão, para nos curar, para nos libertar. E não, ou seja, para que a gente não encubra os nossos erros. Quem encobre os erros são aqueles que não nasceram de novo. Esses vivem dizendo que não fizeram, que não falaram. Mas nós não, nós sabemos o que está errado. Então nós precisamos realmente confessar e não encobrir a nossa culpa. Então vamos lá, pode passar. Orientação. Orientação foi mais uma disciplina que nós estudamos aqui. O texto escolhido está lá em Efésios 4,15, que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Uma coisa muito forte nesse estudo foi a questão da nossa necessidade de não só crescer no nosso relacionamento a gente com Deus, né, individualmente falando, mas a importância do crescimento do corpo de Cristo, de nós aqui que estamos sempre juntos, né? É uma necessidade que a gente esteja sempre junto. Lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 1,
vai dizer que aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Então não existe nenhuma sabedoria, não existe nada que justifique alguém dizer que se isolar é melhor, é superior, é mais benéfico do que estar convivendo em comunidade. Mas o que Deus realmente requer de nós é que a gente se desenvolva numa vida comunitária. O texto, por exemplo, lá de Hebreus, no capítulo 10, nos versos 24 e 25, vai justamente falar isso. Para a gente se estimular ao amor e às boas obras. Como é que a gente vai se estimular ao amor e às boas obras? É numa vida coletiva e comunitária que a gente vai se estimular ao amor e às boas obras, né? E, em seguida, o texto vai dizer assim, para que a gente não abandone a nossa reunião, a nossa congregação. Naquela época não tinha denominação. Então, o que o autor de Hebreus está falando é que a gente não abandone o ato de estarmos sempre juntos, sempre se comunicando, sempre sendo acessível um para o outro. Porque existe coisa que você vai comunicar para mim, existe coisa que eu vou comunicar para você. Existe dom que você vai comunicar para mim, existe dom que eu vou comunicar para você. Existe palavra que eu vou comunicar para você, existe palavra que você vai comunicar para mim. Então, a ênfase desse estudo foi muito voltada para isso, né? Para essa ideia que não tem nada a ver com Deus, não vem de Deus essa ideia, de que o certo é eu ficar isolado, em vez de estar ativamente envolvido numa vida comunitária. Quando Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, acho que é capítulo 6. Mas, enfim, Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz que Timóteo, mande Timóteo aos ricos desse mundo, que eles repartam de boa mente, que eles entesourem para si coisas que tenham valor, né? E Paulo vai finalizar o texto dizendo assim, que eles sejam comunicáveis. Repartir de boa mente e ser comunicável, ou seja, Timóteo, fale aos ricos desse mundo que eles sejam acessíveis, que eles não guardem só para si, mas que o tesouro deles sejam tesouros que possam ser úteis, né, na sua generosidade para a vida eterna. Então, a nossa vida coletiva é uma vida onde a gente comunica uns para os outros a nossa mordomia, a gente comunica uns para os outros aquilo que o outro necessita e que eu tenho, aquilo que eu necessito e que o outro tem. Então, sejamos acessíveis uns para com os outros. Não nos escondamos. Pelo contrário, sejamos acessíveis uns para os outros, sejamos comunicáveis. Então, essa foi a ênfase lá do estudo de orientação. Pode passar. O próximo, que é a celebração. Celebração. O texto escolhido diz assim, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31. Esse estudo de celebração, ele enfocou muito a alegria. A celebração é a alegria que vem de Deus, que está em nós. É a alegria que faz a gente vencer a tristeza que o mundo nos dá, que nos faz vencer a tristeza das notícias que a gente recebe, que em meio a lutas e tribulações não faz a gente recuar, desistir, interromper a nossa vida com Deus. Então, essa vida de celebração, vida de alegria. E eu lembro da expressão que foi usada nesse estudo, que diz assim, que Deus quer que a gente seja a força daquele que está fraco, daquele que está caído. Que a alegria de Deus que está em nós seja um testemunho vivo, real, de que tem algo em nós que as pessoas sabem que elas não podem encontrar em nenhum lugar, mas podem encontrar na gente. Justamente por essa alegria que vem de Deus para nós. Por tudo que está acontecendo aí, nesse momento, que nós sabemos, né? Tem pessoas que estão meio que entraram em parafuso e até hoje não se recuperaram. Mas em você e em mim, elas vendo a alegria de Deus, que é algo sobrenatural, é uma alegria que suplanta as circunstâncias, elas possam ter um alento, uma esperança, de pelo menos tentar ouvir por quê. Por que que a gente celebra
uma vida tão problemática na qual nós estamos vivendo. É por causa da alegria do Espírito Santo que está em nós. E aí, o último slide foi o da semana passada, que a pastora Késia ministrou, foi o estudo sobre a adoração. E o que foi enfatizado nesse estudo? Foi enfatizado que a gente adora a Deus com todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, uma adoração por inteiro, uma entrega por inteiro, um sacrifício vivo. Ou seja, aquilo que a gente faz quando a gente se reúne aqui, né, porque nós já vimos que a nossa reunião é fundamental a gente estar reunido. A gente precisa ser acessível e comunicável um com os outros. Mas no momento que nós estamos aqui adorando, a nossa expressão de adoração, ela reflete aquilo que nós somos o tempo todo. Então, é como se a gente fosse tirar o extrato lá do banco. Aqui é um extrato, aqui a gente está oferecendo o nosso ser, né, como um sacrifício vivo, como uma amostra daquilo que realmente é a nossa essência. Não uma vida de aparência, onde quando a gente passa do portão, a gente se transforma um super-herói espiritual. Não. A nossa adoração é uma adoração com todo o nosso espírito, alma e corpo, que reflete exatamente o que nós somos, inclusive quando a gente sai daquela porta. É o que nós somos aqui, é o que nós somos lá fora, é todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E uma outra coisa que foi enfatizada é que nesse momento, quando a gente está sempre junto aqui, cultuando ao Senhor, que a gente se concentre em reconhecer a Deus, reconhecer o que Deus é. Reconhecer também aquilo que Ele fez, aquilo que Ele tem feito. Primeiramente, reconhecer a Deus como Ele é. Reconhecendo Deus como Ele é, primeiramente. Mas também reconhecendo as suas obras, os seus feitos, aquilo que Ele faz também. Então, isso também foi colocado aqui. De tal forma que quando a gente estiver naquele nosso momento, né, onde as nossas emoções elas são muito sensibilizadas, principalmente nos momentos aqui de louvor, né, de adoração, que seja um momento onde a gente procure agradecer mais, reconhecer mais e pedir menos, podemos dizer assim. Concentrar em agradecer ao Senhor, concentrar em reconhecer como o poder divino de Deus tem atuado na nossa vida, como tem nos guardado, como tem nos sustentado. Irmãos, a situação, ela não está fácil. Mas olha, estamos de pé. Estamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é motivo para toda vez que a gente estiver aqui reunido. E repara, a gente está dando muita ênfase à nossa reunião aqui, à nossa presença aqui. Porque essa, como foi dito lá na aula de orientação, por exemplo, a vontade de Deus é que a gente tenha um crescimento coletivo e comunitário com muita importância, de muito valor. Então, toda vez que a gente estiver aqui, concentre a sua mente para agradecer a Deus. Para agradecer. Não que você não possa, em algum momento, pedir também. Mas, como foi dito, reserve um momento de pedir para os momentos de oração, quando você desejar que alguém ore por algum motivo específico. Mas naquele momento ali, onde você estiver entoando a sua voz em louvor, em adoração, em glorificação, né? Que a sua expressão de gratidão seja a sua marca, a sua identidade. Porque isso faz parte desse relacionamento que Deus te chamou para você desenvolver com Ele. Então, nós passamos aí por esses 12 temas, né, dizendo para você que isso aqui é um resumo. Volte lá, selecione cada estudo. Se você quiser estabelecer uma prioridade, amém. Se você entende que o Espírito Santo mora em você, então o Espírito Santo já deve estar falando alguma coisa. Se a sua prioridade é buscar uma experiência maior no jejum, buscar uma experiência maior nessa vida comunitária, né? Buscar uma experiência maior na oração, na meditação, naquilo que Deus tem que mudar no comportamento e no caráter,
Então você pode até estabelecer prioridades, mas o importante é você entender que Deus fez um investimento em nós. Então é necessário que a gente realmente retorne e assista novamente a essas ministrações. Amém? Então não esqueça, às 11 horas, EBD Kids, não esqueça de compartilhar esses vídeos, e nós vamos fazer uma oração aqui agora, né? Encerrando esse período de escola bíblica dominical, agradecendo ao Senhor por esse investimento que Ele fez em nós. É motivo de agradecimento. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus. Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor investiu em nós. O Senhor investiu em cada um de nós. O Senhor investiu no nosso casamento. O Senhor investiu no nosso relacionamento com os nossos filhos. Jovens, Deus investiu no relacionamento de vocês com seus pais, com seus avós. Deus investiu em nós, no relacionamento, no nosso local de trabalho, com os nossos empregados e com os nossos patrões. Deus fez um verdadeiro investimento na nossa vida. E nós pedimos, Senhor, nos ajuda a sermos tocados pelo Teu Espírito Santo, para que a gente também possa assistir novamente, na integralidade, aqueles assuntos mais prioritários e mais específicos que nós sabemos. Nós sabemos que nós precisamos de aprimoramento naquela área, primeiramente. Mas também sabemos que precisamos de todo esse investimento. E pedimos a Tua ajuda, Senhor. Pedimos a Tua ajuda porque nós somos assim, Senhor. Nós queremos ser mais íntimos de Ti. Nós queremos que esse relacionamento aumente com o Senhor. Nós gostamos da vida espiritual. Nós gostamos de vida espiritual. Nós não queremos ser servos, amigos, crentes, discípulos, frios, sem vida, sem cor, não. Nós queremos ser pessoas onde Deus pode trabalhar, pessoas que entendem que há um chamado para um serviço e que não há nenhuma inutilidade em nós, na casa de Deus, no serviço ao Senhor. Até mesmo se a gente não conseguiu identificar isso, nos envia pessoas, ou então envia a nós mesmos até certas pessoas para que elas nos ajudem a identificar em nós o nosso chamado, naquilo em que nós podemos ser úteis, porque o Senhor nos chamou para essa vida coletiva, para essa vida comunitária. Nos ajuda em tudo, Senhor. Agradecidos que somos por esse investimento que o Senhor fez em nós, no nome de Jesus oramos. Amém.